Você já ouviu alguém dizer que parar de comer uma única coisa poderia reverter o diabetes tipo 2? Pois é, isso pode parecer um exagero, mas há um fundo muito real nessa afirmação. O que vou te mostrar hoje é o principal fator alimentar por trás da epidemia silenciosa da síndrome metabólica. Eu sou o Dr. Alexandre Amato e, como cirurgião vascular, vejo o estrago final, feridas que não cicatrizam, risco de amputação, e a causa raiz, em 90% dos casos de diabetes tipo 2, poderia ser combatida tirando apenas um tipo de alimento da sua vida. Quer saber qual é e como ele age silenciosamente? Fica comigo. Antes de tudo, vamos direto ao ponto. Você acha que controla bem o açúcar que consome? E se eu te dissesse que o maior vilão do diabetes tipo 2 provavelmente está escondido aí, na sua despensa, disfarçado de saudável? Hoje vamos desmascarar esse impostor. O grande vilão aqui é o açúcar, e especialmente o açúcar adicionado. Mas não só aquele da colher no café ou do refrigerante. O perigo maior está nos alimentos ultraprocessados, ricos em carboidratos refinados e açúcares ocultos, que disparam a insulina no seu organismo. Existe um teste simples que você pode fazer em casa para descobrir se já está desenvolvendo a resistência à insulina, e 90% das pessoas nunca ouviram falar dele. Só que o problema é muito mais amplo. Pães brancos, bolachas, massas, cereais matinais e até sucos de caixinha, tudo isso pode estar te sabotando sem você perceber. Estudos mostram, a cada 10% a mais de ultraprocessados na dieta, o risco de diabetes tipo 2 sobe 17%. O que acontece no corpo quando você corta o açúcar? Bom, quando você consome o açúcar em excesso, o pâncreas responde liberando mais insulina para tentar colocar essa glicose dentro das células. No início, isso funciona, mas com o tempo, o seu corpo passa a não responder tão bem. E aí entra a resistência à insulina, a porta de entrada para o diabetes tipo 2. Agora, vamos olhar pela perspectiva reversa. Quando você reduz o consumo de açúcar e carboidratos de alto índice glicêmico, o corpo começa a retomar a sensibilidade à insulina. As células voltam a responder melhor e o nível de açúcar no sangue diminui naturalmente. É como tirar o pé do acelerador de um carro desgovernado. Você começa a retomar o controle. A hemoglobina glicada começa a cair, a energia volta, o peso corporal diminui. E com isso, muitos pacientes conseguem até suspender a medicação com acompanhamento médico, é claro. Reversão da resistência à insulina é mais fácil nos estágios iniciais. Por isso, fica comigo que vou te ensinar a identificar esse problema cedo. Mas atenção, não estou dizendo que todo caso de diabetes tipo 2 será resolvido apenas com alimentação. Existem variações individuais, fatores genéticos e muitas nuances aí. O ponto aqui é, a grande maioria dos casos poderia ser evitada ou melhorada apenas com a mudança no estilo de vida. E isso começa com aquilo que está no seu prato. Agora, sabe o que é ainda mais preocupante? Muita gente acha que está se alimentando bem, mas se você for ler os rótulos, verá que até alimentos fit, naturais ou zero gordura estão cheios de maltodextrina, xarope de milho, açúcar invertido, e tudo isso é açúcar disfarçado. E sim, tem o mesmo impacto metabólico da colher de açúcar que você evita no café. Quer um dado chocante? A OMS estabelece um limite máximo de açúcar de 50 gramas por dia. Isso já é apenas 10% das suas calorias diárias. Mas sabe o que eles realmente recomendam como ideal? Metade disso, apenas 25 gramas ou 5 colherinhas de chá. Mas isso já é muito! Para você ter uma ideia, um único refrigerante já ultrapassa essa recomendação. E o brasileiro médio consome quase o triplo do limite máximo. Na Idade Média, o açúcar era tão caro que era guardado em cofres. Em 1820, nossos ancestrais consumiam apenas 1 quilo de açúcar por ano. E hoje, 25 quilos, um saco de cimento inteiro. Nossos corpos simplesmente não foram feitos para processar essa quantidade. Eu sempre me lembro da cena do filme Wall-E, do futuro distópico de obesos mórbidos. Parece um desenho bonitinho, não é? Mas para mim, é um filme de terror. Mas o que eu devo comer? Vamos trocar esse veneno branco por alimentos que nutrem de verdade. Verduras e legumes frescos, proteínas de boa qualidade, gorduras saudáveis como azeite de oliva e abacate, castanhas e sementes, e carboidratos complexos como batata doce, arroz integral, com moderação, lógico. Além disso,
O jejum intermitente, quando bem orientado, tem mostrado resultados promissores na reversão da resistência à insulina, assim como o aumento da atividade física, que ajuda a queimar a glicose circulante e melhorar a sensibilidade das células à insulina. Falamos muito sobre o açúcar e como ele leva ao diabetes, mas como você ficou comigo até aqui, quero te dar uma informação de ouro, um verdadeiro presente para você ficar de olho na sua saúde. Alguns sinais práticos de que seu próprio corpo pode estar dando agora mesmo de que a resistência à insulina já começou, antes mesmo de aparecer nos exames de rotina. Presta atenção. Primeiro, pegue uma fita métrica. Encontre a linha do seu umbigo e meça a sua cintura. Se o resultado for maior que 88 centímetros para mulheres ou 102 centímetros para homens, fique atento. Você pode estar desenvolvendo a resistência à insulina. Outro sinal importante são manchas escuras que aparecem nas dobras da pele, como pescoço, axila, virilhas. Essas manchas, conhecidas como acantose nigricans, pode indicar resistência à insulina. Além disso, preste atenção aos sintomas comuns, como fome excessiva após as refeições, cansaço depois de comer carboidrato, dificuldade para perder peso mesmo com a dieta e sonolência após comer. Esses sinais podem ser um alerta. Se você notar qualquer um desses sinais, é importante procurar orientação médica para uma avaliação mais detalhada. Se você ficou comigo até aqui, eu sei que esse assunto te toca de uma forma especial. É verdade que falar sobre isso não viraliza, não dá ibope e é bem mais fácil falar sobre outros temas. Mas você entendeu a importância desse assunto e eu também sei disso. Por isso, peço que curta o vídeo, comente e compartilhe. Essa é a única forma de fazer o YouTube perceber que este assunto merece chegar a mais pessoas. Agora me diz, você realmente vai continuar ignorando isso? O açúcar está presente onde menos esperamos e é isso que o torna tão perigoso. Reduzir ou eliminar o consumo excessivo não é só uma questão de emagrecer ou comer saudável. É uma questão de prevenir amputação, doenças vasculares graves, cegueira e perda de qualidade de vida. Mas e se eu te dissesse que tem vários adoçantes que também estão associados à piora da saúde? E somente 2 que provavelmente você não conhecia são bons? É isso que eu explico no próximo vídeo. Quais são os venenos e quais te ajudam. Te vejo lá.